Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje, com a ajuda da inteligência artificial, eu preparei um vídeo com um resumo sobre o marco legal do combate ao crime organizado, também conhecida como a Lei Antifacção, Lei 15.358 de 2026. Ao final desse vídeo, se ele for importante para você de qualquer maneira e você quiser me pagar um cafezinho como uma cortesia por este material, faça isso se tornando membro do canal. Vai lá e confere. É o café mais barato que você vai encontrar por aí. O primeiro ponto do nosso estudo é definir o que é uma organização criminosa ultraviolenta, uma facção criminosa. A lei, ela prevê 3 elementos para configurar uma organização criminosa ultraviolenta ou facção criminosa. O primeiro, o conjunto de 3 ou mais pessoas. Aqui você tem que ficar esperto, porque a Lei 12.850, a Lei das Organizações Criminosas, ela exige 4 ou mais pessoas para configurar a organização criminosa dentro do contexto da Lei 12.850. Mas aqui na Lei Antifacção são necessárias 3 ou mais pessoas. Também é necessário o uso da violência, ou de grave ameaça, ou de coação, e, por fim, uma finalidade específica, qual seja a de impor controle territorial, social, ou de intimidar uma população, autoridades, ou ainda atacar infraestrutura ou executar os crimes previstos na lei. Tudo isso junto, 3 ou mais pessoas, violência ou grave ameaça ou coação, mais a finalidade específica, caracterizam uma facção criminosa. A lei antifacção, ela prevê 2 crimes no texto da lei. O primeiro, o de domínio social estruturado, e o segundo, o de favorecimento ao domínio social estruturado. O domínio social estruturado se caracteriza como ações de controle e opressão, terror e sabotagem ou obstrução do Estado. Controle e opressão no sentido de uso da violência para dominar áreas geográficas. É o controle social de atividades econômicas e serviços básicos dentro de uma localidade. Terror e sabotagem é o uso de explosivos, agentes biológicos, armas químicas e também ataques contra portos, aeroportos, energia, dados públicos e prisões, por exemplo. Por fim, a obstrução do Estado, que é o uso de barricadas, incêndios e obstáculos contra as forças de segurança, e também o roubo e a sabotagem de aeronaves ou outros meios de transporte. A pena é de reclusão de 20 a 40 anos, independendo das razões ou das motivações. O favorecimento ao domínio social também é um crime previsto no artigo 3º da lei, que nada mais é do que o apoio logístico ou moral à realização das ações de domínio social. Aqui nesse quadro nós podemos ver as diferenças entre o crime de domínio social e o crime de favorecimento ao domínio social. O domínio social previsto no artigo 2º da lei é a execução dos atos de terror, sabotagem e controle. É o executor direto das ações. A pena é de reclusão de 20 a 40 anos e esses crimes têm natureza, são caracterizados como crimes hediondos. Já o favorecimento, previsto no artigo 3º da lei, é o apoio logístico e moral, como acabamos de dizer. Os verbos-chave, as palavras-chave ao crime de favorecimento de domínio social são promover, aderir, incitar, como a distribuição de materiais, fornecer armas, explosivos, ceder local, fornecer informações. Outra conduta que caracteriza crime de favorecimento nos termos da lei é alegar falsamente pertencer a uma organização criminosa, a uma facção criminosa, como forma de obter vantagem. Então, a pessoa que alega falsamente que pertence a uma facção criminosa, ela está cometendo o crime de favorecimento ao domínio social nos termos da lei antifacção. Nesses casos, a pena também é de reclusão, só que de 12 a 20 anos, mais multa. E também são crimes caracterizados como a natureza de crimes hediondos. Existe também na lei causas de aumento de pena, que vão de 2/3 ao dobro. Quais são essas causas? Liderança e capital, ou seja, exercer o comando mesmo sem executar as ações, financiar os crimes ou o extrativismo ilegal de minério, madeira.
Na área de tecnologia avançada, caracterizam situações que aumentam a pena o uso de drones, criptografia e contra-inteligência, como também o uso de armas de uso restrito, proibido ou ainda o uso de explosivos. Conexões com o crime também podem ser causas de aumento de pena, como relações transnacionais, conexão com outras facções, ou ainda a infiltração de agentes no Estado, ou ainda o concurso de funcionários públicos para a realização dos crimes, ou seja, os agentes da facção criminosa em concurso com algum ou alguns funcionários públicos para cometer o crime também é causa de aumento de pena. E por fim, o cometimento dos crimes contra vítimas especiais, como juízes, membros do Ministério Público e agentes da segurança pública, previstos no artigo 144 da Constituição Federal, bem como polícia institucional e também crianças, idosos, PCD ou grupos vulneráveis. A lei ela possui um rigor extremo. Vejamos o que é vedado pela lei. É totalmente proibido a anistia, graça, indulto, fiança e o livramento condicional. Também fica impossibilitado o recebimento do auxílio reclusão pelos dependentes do preso que cometeu crimes previstos na lei antifacção, independente se o regime é o fechado, o semiaberto ou ainda uma prisão cautelar. Existem também 3 regras que precisam ser observadas na lei. A primeira, quanto ao presídio, é obrigatório o sistema penitenciário federal de segurança máxima para líderes e chefes das organizações criminosas ultraviolentas. Outro ponto é que, para a prisão, a realização das condutas previstas na lei, elas já são suficientes para a prisão preventiva. Por fim, a competência. A lei prevê que os homicídios conexos eles vão para as varas criminais colegiadas. Aqui uma observação, penso eu, que isso provavelmente vai ser matéria de uma ação de inconstitucionalidade, porque a Constituição ela prevê que homicídios dolosos, crimes dolosos contra a vida, são de competência do Tribunal do Júri. Então a lei aqui, ao definir que os homicídios conexos com a lei antifacção vão para as varas criminais colegiadas, há uma incompatibilidade, ao meu ver, com a Constituição. Vejamos as cenas dos próximos capítulos. Nós estamos aqui estudando o texto da lei. A lei prevê homicídios conexos vão para as varas criminais. A minha opinião é que isso ainda vai ser objeto de uma ação de inconstitucionalidade por conta da previsão dos crimes dolosos contra a vida serem de competência do Tribunal do Júri. Mas, enfim, nos importa aqui estudar e conhecer o texto da lei, mas também ter conhecimento para formar opinião e prever a possibilidade dessas ocorrências durante a vigência da lei. A lei ela também fixou novos prazos para a conclusão dos inquéritos policiais. Se o indiciado estiver preso, o prazo, a princípio, são de 90 dias, prorrogável por igual período, ou seja, mais 90 dias, tendo um máximo de 180 dias. Se o indiciado estiver solto, o prazo é de 270 dias, prorrogável por igual período, ou seja, mais 270 dias, totalizando 540 dias. Aqui os tribunais superiores provavelmente serão provocados a se manifestarem quanto à prorrogação dos inquéritos, visto que, em outras leis, já foi decidido que o inquérito, desde que de forma fundamentada, ele pode ir sendo prorrogado por mais vezes, por mais 30 dias, por mais 10 dias, desde que seja necessário a conclusão da investigação. Então, isso aqui, muito provavelmente, essa questão da delimitação, da prorrogação, vai ser objeto de provocação dos tribunais superiores. Então, como é que funciona o iter processual nessa questão da prorrogação do inquérito policial? Os autos eles estão com o MP, que tem 5 dias para exarar o seu parecer. Os autos vão para o juiz, que tem mais 15 dias para decidir sobre a prorrogação do inquérito policial. A exceção são os casos de urgência, onde tanto o MP quanto o juiz eles têm 24 horas simultâneas para atuar, para decidirem sobre a prorrogação do inquérito policial.
Cuidado! O descumprimento dos prazos de conclusão do inquérito policial não geram o relaxamento automático da prisão preventiva. Isso tem uma previsão na lei que determina, no parágrafo 4º do artigo 5º, que o juiz deve analisar o caso concreto antes de concluir pela possibilidade do relaxamento da prisão ou não. A ideia da lei é causar uma asfixia financeira às facções criminosas. Portanto, é possível a adoção de medidas cautelares assecuratórias, conforme a previsão no artigo 9º. O que o juiz pode cortar? Ele pode cortar o dinheiro, como PIX, criptoativos, contas em instituições financeiras. Também pode suspender, pode cortar toda a logística, como suspensão de serviços de luz, internet, hospedagem digital, por exemplo, de sites ou estruturas na internet utilizadas para o crime. É possível ainda a apreensão imediata de passaporte e a suspensão de cargo público, ainda com remuneração nesse período da suspensão e, eventualmente, futuramente, sendo caracterizadas as condutas e havendo a demissão, poderá haver a suspensão do pagamento da remuneração, mas em termos de medida cautelar, a suspensão do cargo público de início não implica necessariamente na suspensão da remuneração do servidor. E também é possível cortar negócios com declaração de inidoneidade cautelar para contratos públicos. A nova regra processual, dentro do espectro da lei antifacção, prevê um contraditório diferido. Primeiro, ocorre o bloqueio. Depois, avisa a parte que teve seus ativos bloqueados para se defender. Ou seja, não há necessidade de oitiva prévia para que seja determinada a adoção de medidas cautelares assecuratórias. Também ocorre a inversão do ônus para provar a licitude do bem ou bens apreendidos. O prazo é fatal. Após a intimação do bloqueio da medida cautelar assecuratória, o intimado ele terá o prazo de 10 dias para apresentar a origem lícita do bem. Pode ocorrer também o perdimento extraordinário do bem antes e independentemente de condenação penal, se a origem ilícita do bem ou dos bens for clara, conforme previsão do parágrafo 8º no artigo 9º da lei. E como ocorre a intervenção na pessoa jurídica suspeita de envolvimento nos crimes previstos na lei antifacção. A primeira fase é o gatilho, ou seja, existe uma ação, que é o afastamento imediato dos sócios, se houver indícios concretos de benefício à facção. Vai ser nomeado um interventor judicial que vai assumir por 6 meses, sendo esse prazo prorrogável. A segunda fase é o poder do interventor. Ele pode suspender contratos, inclusive com entes públicos. Ele pode demitir investigados e ainda vender ativos antecipadamente. A terceira fase é o fim da linha. O primeiro caminho é a restituição, ou seja, não havendo a conclusão pelo envolvimento da pessoa jurídica, ocorre a volta dos sócios para o comando da empresa, desde que comprovada a boa-fé absoluta. Pode ocorrer também a liquidação judicial, ou seja, a empresa ela será vendida e o lucro será revertido para os fundos de segurança pública. Isso se houver uma participação grave da empresa junto com outros indiciados na lei antifacção. E, por fim, o último caminho é o perdimento total, se o patrimônio da empresa for 100% oriundo do crime. Ou seja, primeiro há uma intervenção na pessoa jurídica com o afastamento dos sócios e a nomeação de um interventor. Este interventor ele terá poderes de suspender contratos, demitir pessoas ou vender ativos. Concluída a investigação, são 3 as hipóteses. Se não foi demonstrado o envolvimento da empresa, os sócios voltam e a empresa segue o seu caminho normal. Se houver participação grave, a empresa pode ser vendida e o lucro vai ser revertido para fundos da segurança pública. E se houver o total envolvimento, ou ainda se a pessoa jurídica foi constituída somente para o cometimento dos crimes, a empresa ela será dissolvida e haverá o perdimento total dos bens.
Ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, as medidas se tornam definitivas, conforme a previsão no artigo 11. O confisco ampliado é quando o Estado toma os bens incompatíveis com a renda declarada dos últimos 5 anos antes do crime, salvo se for comprovada a origem lícita do bem ou dos bens. Ocorrerá também a morte da empresa, ou seja, a dissolução compulsória da pessoa jurídica e a responsabilidade solidária dos sócios e dos herdeiros até o limite do proveito. Ocorre ainda a morte civil para os negócios, ou seja, a proibição de contratar com o poder público, participar de licitações ou de receber benefícios fiscais pelo prazo de 12 a 15 anos contados no trânsito em julgado da decisão. E ainda o cadastro da vergonha. A sentença ela vai para um cadastro público eletrônico nacional de acesso livre, gerido pelo Ministério da Justiça. A lei traz ainda um novo instituto entre os artigos 12 e 28, que é a ação civil de perdimento de bens. São características dessa ação civil. Ela é autônoma e pode confiscar bens no Brasil, mesmo que o ilícito tenha ocorrido no exterior. Ela independe de condenação penal prévia ou ainda da aferição de responsabilidade criminal, salvo se a sentença penal absolutória taxativamente disser que o fato não existiu. A prescrição, a ação civil de perdimento de bens, ela é imprescritível. Isso é muito importante para a sua prova, fique atento a isso. A ação civil de perdimento de bens, dentro do contexto da lei antifacção, é imprescritível. Qual é o alvo da ação civil de perdimento de bens? São bens, posses, criptoativos, sem direito a qualquer indenização, e a legitimidade é do Ministério Público ou ainda dos entes públicos, como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A lei ela ainda traz um incentivo ao informante, que pode receber até 5% do produto obtido com a liquidação dos bens. Quem é esse informante? É um terceiro que espontaneamente der provas relevantes e eficazes para localizar os bens. O importante, o informante, ele não pode ser réu na ação penal no contexto da lei antifacção. E o seu prêmio será o de receber até 5% do produto obtido com a liquidação desses bens. Regras processuais previstas na lei antifacção. Custas. Não há adiantamento de custas, emolumentos ou honorários periciais para o Estado, salvo comprovada má-fé. E ainda as medidas de urgência. Elas perdem a eficácia se a ação principal não for proposta no prazo de 365 dias, prorrogáveis por igual período pelo juiz, claro que em decisão fundamentada. Toda decisão judicial ela deve ser fundamentada por força da Constituição Federal. Prosseguindo no nosso estudo e se encaminhando para o final, vejamos o caminho do dinheiro e também sobre o banco de dados. Isso está previsto no artigo 29 da lei, dentro de um contexto de inteligência e destinação de recursos. Se a investigação é exclusiva da Polícia Federal, eventuais bens, valores apreendidos serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Já se a investigação é exclusiva da Polícia Estadual, os bens ou direitos, ou enfim, os ativos financeiros, eles serão destinados ao Fundo Estadual da Segurança Pública. E no caso de uma operação conjunta ou de uma força-tarefa, bens e valores, ativos financeiros, serão divididos na proporção de 50% para cada. 50% para o Fundo Nacional, 50% para o Fundo Estadual de Segurança Pública. A lei ainda ela traz uma previsão de uma criação de um banco de dados, que é obrigatório no prazo de 180 dias a regulamentação. A presunção é de que, estando na lista desse banco de dados, existe um vínculo presumido do indivíduo com a facção. Aqui é importante você estar atento que a criação do Banco Estadual integrado com o Banco de Dados Nacional é uma condição
obrigatória para os estados e o Distrito Federal receberem recursos voluntários da União via o SUSP, o Sistema Único da Segurança Pública. Ou seja, sem banco de dados estadual, sem repasses da União via SUSP. Finalizando, vamos fazer uma breve revisão com números. Tem bancas aí que adoram números, então é importante você ter em mente. Facção, no mínimo, 3 pessoas. Penas, artigo 2º, domínio social estruturado, 20 a 40 anos. Artigo 3º, favorecimento ao domínio social estruturado, pena, 12 a 20 anos. As causas de aumento de pena podem incidir de 2/3 ao dobro. O inquérito policial tem um prazo de conclusão. Indiciado preso, 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias. Indiciado solto, prazo de conclusão, 270 dias, prorrogáveis por mais 270 dias. A ação civil de perdimento de bens tem natureza autônoma e é imprescritível. E alguns outros prazos previstos na lei, como a declaração de inidoneidade, que pode durar de 12 a 15 anos, a recompensa para o colaborador, que pode ser de até 5% do produto obtido com a liquidação dos bens, e o prazo para provar que eventuais bens apreendidos ou bloqueados numa medida cautelar assecuratória, o prazo para provar a licitude do bem é de 10 dias. Eu encerro neste momento este vídeo com um resumo da lei antifacção. Se este vídeo for importante para você, curta e compartilhe à vontade. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Se quiser me pagar aquele cafezinho como uma cortesia por este material, faça isso agora mesmo. Deixe aqui nos comentários suas críticas e também elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.